Ele fez o impensável. Revelou nossa verdade para a família, expondo nosso amor escondido. O choque foi imediato. A reação veio como um raio. Olhares de confusão, perguntas duras. Mas aquela verdade, dura como era, nos forçou a enfrentar o medo e lutar pela aceitação. No final, o que parecia uma barreira se tornou o caminho para a liberdade e o apoio mútuo. O e-mail piscou na tela do meu computador, rompendo a rotina cinzenta do escritório em Lisboa. Reunião familiar no Porto. Venha reconectar com velhos amigos e raízes portuguesas, dizia o assunto. Tia Carmen, sempre insistente, me convidava para algo que eu evitava há anos. Eu, Miguel, 32 anos, tradutor atolado em textos burocráticos, mal conseguia lembrar o último encontro familiar. A vida se resumia a prazos apertados, sessões solitárias no ginásio e noites vazias em apps de encontros que nunca levavam a nada real. Mas algo no e-mail me parou. O anexo com uma foto de Alexandre, 30 anos, filho de um amigo próximo da tia. Eu o conhecia vagamente da infância, daqueles verões distantes em que as famílias se misturavam em festas barulhentas. Seu nome ecoava uma memória vaga, mas a imagem dele agora, adulta e confiante, despertou um desconforto imediato. Por que isso me afetava tanto? Ignorei no início, focado em um relatório urgente. Mas durante o almoço, sozinho em um café lotado, abri o anexo novamente. Alexandre sorria na foto, e um frio subiu pela minha espinha. Eu sabia o que era. Atração, do tipo que eu reprimia desde a adolescência. Há anos, escondia minha orientação, temendo o julgamento da família conservadora, as piadas casuais no trabalho, o isolamento que viria. Em Lisboa, era fácil fingir normalidade, mas isso, um convite que me jogava de volta ao passado. Liguei para a tia Carmen naquela noite, depois de hesitar horas. Miguel, que bom que você vem. Alexandre está ansioso para te ver de novo. Vocês eram inseparáveis quando crianças, ela disse, com um tom que sugeria mais do que nostalgia. Inseparáveis? Perguntei, fingindo casualidade. Sim, ele menciona você sempre. Vai ser ótimo reconectar. As semanas voaram em preparativos tensos. Comprei a passagem de trem para o Porto, avisei no trabalho sobre folgas acumuladas, mas minha mente girava em torno de Alexandre. Pesquisei seu nome online, arquiteto bem-sucedido, projetos modernos espalhados pelo norte. Perfis sociais mostravam uma vida ativa, amigos, viagens, mas nada sobre relacionamentos. Cada detalhe alimentava a ansiedade. E se ele percebesse? E se eu revelasse algo sem querer? O trem partiu de Lisboa sob chuva fina, e eu me sentia exposto, como se o destino conspirasse contra minha fachada. Chegando ao aeroporto do Porto, esperei. O convite era para lá, afinal, o saguão fervilhava de gente. Meu celular vibrou. Mensagem da tia. Estamos no portão 5. Alexandre foi te buscar. Meu coração acelerou. Caminhei rápido, evitando olhares, mas lá estava ele, destacando-se na multidão. Nossos olhos se cruzaram, e a tensão explodiu como uma faísca. Olá, Miguel. Quanto tempo? Disse Alexandre, estendendo a mão. O toque foi breve, mas elétrico, enviando um alerta pelo meu corpo. Sim, anos, respondi, forçando um sorriso. No carro rumo à casa da tia, o silêncio inicial quebrou com perguntas banais. Como vai o trabalho? Lisboa mudou muito? Mas por baixo, uma corrente subterrânea pulsava. Ele dirigia com confiança, mencionando projetos recentes, e eu respondia mecanicamente, lutando contra o impulso de olhar para ele. Tia Carmen insistiu que eu te pegasse. Disse que você poderia se perder. Brincou, e ri forçado. Chegamos à vila da tia, onde a família já se reunia. Abraços coletivos, conversas animadas sobre parentes distantes, mas meus pensamentos fixavam em Alexandre. Durante o jantar, sentados próximos, ele perguntou sobre minha vida pessoal. Alguém especial em Lisboa? A pergunta veio casual,
mas o tom carregava curiosidade. Não, nada sério. Menti, sentindo o peso da omissão. Ele assentiu, mas seu olhar demorou, como se soubesse mais. Aquela noite, no quarto de hóspedes, o sono não veio. Revivia o dia. O toque da mão, o olhar no carro, a pergunta no jantar. Era atração, clara e perigosa. Eu nunca havia admitido abertamente ser gay, nem para mim mesmo em voz alta. Medo de rejeição familiar, de perder o pouco equilíbrio que tinha. Mas Alexandre mexia nisso tudo. No dia seguinte, ele se ofereceu para me mostrar o porto. Vamos começar pelo Douro, depois uma praia isolada no norte, sugeriu, e aceitei, ignorando o alerta interno. Caminhávamos pelas ruas de calçada, ele explicando a história local, mas a conversa derivava para o pessoal. Eu também me sinto desconectado às vezes, confessou Alexandre, parando em um mirante. O rio corria abaixo e o vento carregava sal do mar. Trabalho consome tudo, e relacionamentos, bem, não duram. Seu tom era vulnerável, e respondi. Entendo, em Lisboa é o mesmo, sempre algo faltando. A tensão crescia a cada hora. Paramos em uma praia deserta, o sol baixo no horizonte. Sentamos na areia, e o silêncio se estendeu. Miguel, por que você demorou tanto para vir? Perguntou ele, virando-se para mim. Medo, talvez, de rever o passado. Ele assentiu, e então, impulsivo, tocou meu braço. Não precisa ter medo aqui. O gesto enviou ondas pelo meu corpo. Recuei levemente, mas o desejo lutava contra o pânico. E se complicar tudo? Murmurei. Ele sorriu devagar. Às vezes complicar é o que precisamos. O sol se pôs, e voltamos em silêncio carregado. Na casa, a família notava nossa proximidade. Tia Carmen sorria aprovadora, mas tio Roberto franzia a testa, conservador como sempre. Vocês dois parecem conspirar algo, comentou ele durante o chá. Ri nervoso, mas o conflito interno escalava. Atração versus segredo, desejo versus medo de exposição. Os dias seguintes intensificaram tudo. Alexandre insistia em passeios diários. Um café no centro, uma caminhada pelo rio. Cada conversa aprofundava a conexão. Ele falava de sonhos frustrados, eu de solidão em Lisboa. Mas o toque casual, o olhar prolongado, construíam uma barreira prestes a ruir. Uma tarde, em um mirante isolado, ele confessou: sinto algo por você, desde que vi sua confirmação no e-mail. Meu estômago revirou. Alexandre, isso é arriscado. Eu nunca falei sobre isso. Ele se aproximou. Nem eu, mas é real. O beijo veio tímido, mas definitivo, selando o conflito. Separamo-nos ofegantes, e o pânico me invadiu. E se a família soubesse? Tio Roberto já questionava nossa ausência constante. Onde vocês andam o dia todo? Perguntou naquela noite, olhos suspeitos. Mentimos sobre turismo, mas a mentira pesava. A atração crescia, mas com ela, o medo de descoberta. Cada momento roubado, um toque na cozinha, um sussurro no jardim, elevava a tensão. Eu lutava internamente, admitir minha orientação ou fugir. Alexandre pressionava por mais, mas o risco de rejeição familiar pairava como uma ameaça iminente. A crise se aproximava. Durante uma reunião familiar, tio Roberto me puxou de lado. Miguel, notei vocês dois próximos demais. Cuidado com o que isso implica. Seu tom era de advertência, ecoando tradições portuguesas rígidas. Assenti, mas o coração batia forte. Alexandre, ao saber, defendeu. Não estamos fazendo nada errado. Mas estávamos. O segredo nos unia, mas também nos isolava. Naquela noite, sozinhos na varanda, discutimos. Precisamos ser cautelosos, eu disse. Ou honestos, rebateu ele. A napruga atingia o pico. Continuar escondendo ou enfrentar as consequências. O convite que parecia inocente havia aberto uma caixa de conflitos, forçando-me a questionar tudo. E o pior, eu sabia que não podia parar agora.
O beijo na praia selou o inevitável. Uma atração que eu não podia mais ignorar, ameaçando desmoronar minha vida cuidadosamente construída. Alexandre me puxou para mais perto naquela areia ainda quente, e o mundo ao nosso redor desapareceu por um instante. Isso muda tudo, sussurrei, ofegante, mas ele apenas assentiu, determinado. Voltamos para a casa da tia sob o crepúsculo, trocando olhares furtivos no carro, enquanto o medo de ser notado pela família já corroía minha mente. Naquela noite, durante o jantar coletivo, sentei ao lado dele por acidente, ou não. Tia Carmen servia pratos tradicionais, e as conversas fluíam sobre negócios locais, mas eu mal ouvia. Alexandre roçou o joelho no meu por baixo da mesa, um gesto deliberado que enviou um alerta pelo meu corpo. Recuei instintivamente, mas o desejo lutava contra o pânico. Passe o sal, pediu ele, voz baixa, e ao estender a mão, nossos dedos se tocaram, prolongando o contato. Tio Roberto, do outro lado, franziu a testa. Vocês dois parecem distraídos hoje. Algum problema? Engoli em seco, mentindo sobre cansaço da viagem, mas o conflito escalava internamente. Continuar isso ou parar antes que explodisse. Os dias seguintes viraram uma espiral de proximidade arriscada. Alexandre me convenceu a explorar mais o porto. Subimos ao mirante da Serra do Pilar, onde o Douro serpenteava abaixo, e ele confessou mais sobre sua vida. Sempre me senti diferente, Miguel. Como se algo faltasse, disse, parando para me encarar. Respondi admitindo o mesmo, revelando pela primeira vez em voz alta meu medo de ser gay. Nunca contei a ninguém. A família, eles não entenderiam. Ele tocou meu ombro, reconfortante, mas o gesto evoluiu para um abraço que durou demais. Alguém passou ao longe e nos separamos rápido, o coração acelerado. À tarde, fomos a uma praia isolada no norte, longe dos olhares. Lá conversamos horas sobre sonhos reprimidos, ele sobre projetos abandonados por pressão familiar, eu sobre a solidão em Lisboa. O sol baixava quando ele se aproximou novamente. Não aguento mais fingir, murmurou, e o beijo veio mais intenso, mãos entrelaçadas. Separamo-nos ao ouvir vozes distantes de caminhantes, e o pânico me invadiu. E se fôssemos vistos? No caminho de volta, discuti com ele. Isso é perigoso, Alexandre. Tio Roberto já suspeita. Ele rebateu. Mas é autêntico. Vale o risco? A tensão subia a cada interação familiar. Tia Carmen organizou um almoço com parentes estendidos, e Alexandre e eu fomos forçados a interagir publicamente. Ele piscou para mim durante uma conversa em grupo, e respondi com um sorriso forçado, mas tio Roberto notou. Miguel, você parece inquieto. Algo te preocupa? Desviei falando de trabalho, mas internamente o conflito fervia. Atração versus segredo. À noite, roubamos um momento no jardim da vila. Quero mais tempo com você, disse Alexandre, puxando-me para um beijo rápido. Mas ouvimos passos. Era tia Carmen chamando para o chá. Escondemo-nos atrás de uma árvore, respirando ofegante, e o medo de descoberta crescia. No dia seguinte, ele sugeriu um passeio pelo centro histórico. Caminhávamos entre turistas quando ele parou em uma rua estreita. Aqui ninguém nos conhece, sussurrou, e nos beijamos escondidos em um beco. Um casal passou perto, e nos separamos, mas o incidente deixou marcas. Meu pulso acelerado, a paranoia constante. De volta à casa, tio Roberto me confrontou sozinho. Vocês andam muito juntos, cuidado para não dar o que falar. Assenti, mas a mentira pesava mais. A atração se aprofundava, mas os conflitos se multiplicavam. Alexandre confessou que também escondia sua orientação, temendo rejeição no trabalho e na família. Mas com você, sinto que posso ser eu mesmo, disse durante uma caminhada noturna pelo rio. Respondi abrindo-me mais. Eu evitei relacionamentos por medo, agora isso me assusta ainda mais. Ele prometeu discrição, mas na prática era impossível.
Durante uma visita a um mercado local, ele tocou minha mão disfarçadamente e um primo distante viu, erguendo uma sobrancelha. Vocês são como irmãos agora? Brincou, mas o tom carregava suspeita. Ri nervoso, mas o incidente plantou sementes de dúvida. À noite, na varanda, discutimos o futuro. E se continuarmos assim, a família vai descobrir, avisei. Alexandre insistiu. Então enfrentamos juntos. Mas o risco escalava. Mensagens trocadas escondidas, olhares roubados durante refeições. Tia Carmen começou a comentar nossa amizade forte, com um sorriso que parecia saber mais. O clímax da tensão veio em uma saída noturna. Fomos a um bar discreto, e lá, longe dos olhos familiares, nos permitimos mais liberdade. Beijos urgentes no canto escuro, mas um conhecido da tia entrou por acaso. Miguel, Alexandre, que coincidência. Congelamos, inventando desculpas, mas o pânico nos consumiu no caminho de volta. Isso não pode continuar assim, declarei. Alexandre concordou, mas o desejo nos puxava de volta, aumentando o abismo entre o que queríamos e o que podíamos ter. A porta se abriu de repente, revelando tio Roberto no umbral, olhos arregalados com o que via. Eu e Alexandre nos separando de um beijo roubado na sala escura. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo som distante do fado tocando na festa lá fora. O que é isso? Rugiu ele, voz tremendo de fúria e confusão. Alexandre tentou explicar. Tio, não é o que parece, mas as palavras soaram vazias. Eu fiquei paralisado, o pânico subindo como bile na garganta. Tia Carmen entrou logo atrás, atraída pelo barulho, e seu rosto empalideceu. Miguel, Alexandre, pelo amor de Deus. A festa parou abruptamente. Parentes se aglomeraram na porta, sussurros se espalhando como fogo. Tio Roberto nos arrastou para o escritório, fechando a porta com força. Expliquem-se agora, exigiu, punhos cerrados. Alexandre assumiu a frente. Nós nos importamos um com o outro, é mais que amizade. Eu assenti, voz fraca. É verdade, sempre escondi quem sou. Mas as palavras só pioraram. Tio Roberto explodiu em acusações. Isso é uma vergonha. Na minha casa, com a família assistindo. Tia Carmen chorava, sentindo-se traída. Como puderam esconder isso de nós? A crise se desenrolou em horas de interrogatório. Parentes entravam e saíam, cada um adicionando camadas de julgamento. Um primo conservador citou tradições portuguesas. Isso vai contra tudo que nos ensinaram. Outro questionava. E o que os vizinhos vão dizer? Eu me defendia debilmente, revelando anos de medo. Eu nunca quis magoar ninguém, mas fingir doía mais. Alexandre argumentava pela aceitação. Somos adultos, isso não muda quem somos. Mas tio Roberto decretou. Miguel, você vai embora amanhã. Alexandre, fique longe dele. A punição veio rápida. Isolamento imediato, celulares confiscados temporariamente. Fui mandado para o quarto, porta trancada, enquanto discussões ecoavam pela casa. Lá dentro, o peso da rejeição me sufocava. Memórias de infância, onde ouvia piadas homofóbicas na família, agora se tornavam reais. Liguei escondido para um amigo em Lisboa, sussurrando o ocorrido, mas ele só aconselhou paciência. Enfrente, Miguel, é sua vida. A noite foi um turbilhão de emoções. Alexandre bateu na janela do quarto, escalando o muro do jardim. Não vou te deixar ir assim, sussurrou entrando. Nos abraçamos, planejando em voz baixa. Vou falar com eles amanhã, convencê-los. Mas o risco era alto. Se descobrissem, pioraria tudo. Ouvimos passos, e ele saiu correndo, deixando-me sozinho com a ansiedade. Pela manhã, o confronto continuou na cozinha. Tia Carmen servia café com mãos trêmulas. Pensamos melhor durante a noite, disse ela, mas tio Roberto interrompeu. Não, isso acaba aqui. Alexandre irrompeu. Vocês não entendem, eu o amo. A palavra amo
explodiu como uma bomba. Tia Carmen derrubou a xícara e parentes se reuniram novamente. Acusações voaram. Vocês vão destruir a família. Eu me levantei. Não. Estamos tentando ser honestos. Mas a pressão social ecoava. Referências a valores católicos, medo de escândalo no porto. Um tio distante ligou, informado por fofocas, e exigiu explicações, ampliando o conflito. A tensão atingiu o pico durante uma reunião forçada com todos. Alexandre defendeu nosso direito à felicidade. Não pedimos permissão, mas merecemos respeito. Eu adicionei. Esconder me matava por dentro. Agora enfrentamos as consequências. Mas respostas vinham duras. Rejeição de alguns, silêncio de outros. Tia Carmen mediou. Vamos refletir. Mas Miguel, por agora, volte para Lisboa. Aceitei, mas com Alexandre, trocamos mensagens escondidas. Não desista. No trem de volta, o conflito interno rugia. Dúvida sobre minha identidade, raiva pela rejeição, medo do isolamento. Chegando em casa, o silêncio de Lisboa ampliava a crise. Ligações ignoradas da família, mensagens de Alexandre bloqueadas por ordem do tio. Um amigo me visitou, ouvindo o relato. Lute por você, não por eles. Mas o abismo crescia. Sem apoio, questionava se valia a pena. A descoberta não só expôs nosso afeto, mas abriu feridas profundas, forçando-me a escolher entre família e autenticidade. Uma ligação inesperada de Alexandre quebrou o silêncio de dias. Eles estão reconsiderando, mas precisamos lutar juntos. Venha de volta ao porto agora. Meu coração disparou. Larguei tudo em Lisboa e peguei o trem imediato, ignorando o risco de mais rejeição. Chegando à vila, a família já se reunia em círculo tenso na sala. Tio Roberto me encarou. Você voltou. Por quê? Respondi firme. Para provar que isso não é uma fase. Merecemos uma chance. Alexandre se posicionou ao meu lado e a batalha começou. Horas de argumentos acalorados. Vocês não veem o dano que causam? Questionou tia Carmen, lágrimas nos olhos. Alexandre rebateu. O dano é esconder quem somos. Eu sofri anos por medo. Eu adicionei. Minha vida em Lisboa era vazia por causa disso. Agora, quero honestidade. Parentes intervinham, alguns apoiando timidamente. Talvez devamos aceitar. Outros resistiam. E a sociedade? Os amigos vão julgar. O conflito se intensificou com revelações pessoais. Contei sobre minha adolescência, reprimindo atrações para agradar a família. Eu ouvia vocês falando de anormais. Isso me quebrou. Alexandre compartilhou experiências semelhantes. No trabalho, finjo heterossexualidade para projetos. Cansa. Tio Roberto, inicialmente rígido, vacilou. Nunca soube que vocês sofriam assim. Mas a pressão externa veio. Um vizinho ligou, tendo ouvido rumores, e ameaçou espalhar. Vejam o que causaram, explodiu o tio. Defendemo-nos. Rumores não nos definem. Nosso afeto sim. Tia Carmen sugeriu terapia familiar. Vamos consultar um profissional. Aceitamos, marcando uma sessão imediata via videochamada. O terapeuta ouviu, aconselhando diálogo. Aceitação leva tempo, mas começa com empatia. Mas durante a sessão, acusações ressurgiram. Vocês escolheram isso, disse um primo. Alexandre explodiu. Ninguém escolhe sofrer, é quem somos. A luta se estendeu por dias, com momentos de progresso e retrocesso. Alexandre e eu nos reuníamos escondidos no jardim, planejando estratégias. Mostre fotos de casais felizes, prove que é normal. Apresentamos artigos sobre direitos LGBT em Portugal, mas tio Roberto descartou. Isso é lei, não família. Uma briga maior veio quando parentes distantes chegaram, informados por tia Carmen. Vocês envergonham as raízes portuguesas, acusaram. Eu me levantei. As raízes verdadeiras são amor e união. Alexandre ameaçou. Se nos rejeitarem, perco vocês, não Miguel. O clímax ocorreu em uma reunião noturna. Tio Roberto admitiu dúvida. Eu temo pelo futuro de vocês.
Respondemos: o futuro é nosso para construir. Lágrimas fluíram, e tia Carmen mediou um acordo temporário. Fiquem, mas discretos. Vamos refletir mais. Mas o conflito interno persistia. Eu questionava se valia o desgaste. Alexandre insistia em persistir. A tensão culminou em uma decisão coletiva. Eu ficaria mais uma semana, participando de conversas diárias. Cada sessão trazia avanços. Um parente admitiu preconceitos aprendidos, outro pediu perdão por piadas passadas, mas recaídas vinham. Tio Roberto proibiu toques públicos, gerando frustração. Isso nos infantiliza, protestei. Alexandre concordou, e discutimos fugir para Lisboa juntos. Melhor sozinhos que reprimidos. Mas optamos por ficar, lutando. Uma ligação de um amigo gay em Lisboa me deu força. Persista. Aceitação vem da persistência. No final da semana, o equilíbrio pendia. Família dividida, mas portas se abrindo. A luta nos exauria, mas nos unia mais, forçando escolhas duras entre rendição e vitória. Uma mensagem de tia Carmen iluminou a tela. Voltem para uma conversa final. Prometemos ouvir de coração aberto. Meu estômago revirou. Alexandre e eu pegamos o carro de Lisboa para o Porto, prontos para o veredicto que definiria nosso futuro. Chegando, a família esperava na mesa posta, atmosfera carregada, mas sem hostilidade imediata. Tio Roberto iniciou. Refletimos. Vocês nos fizeram questionar preconceitos. Tia Carmen acrescentou. Vimos seu sofrimento. Não queremos perdê-los. Alexandre e eu trocamos olhares aliviados, mas cautelosos. Significa aceitação? Perguntei. Sim, com tempo, respondeu o tio. Priorizamos a família. Parentes assentiram, um a um, compartilhando mudanças. Li sobre isso. Entendo melhor agora. O conflito residual se dissolveu em abraços, mas com promessas. Terapia contínua, discrição inicial para evitar escândalos. Os dias seguintes solidificaram a virada. Alexandre se mudou para Lisboa por um projeto e reconstruímos rotinas juntos. Passeios pelo Tejo, conversas sobre planos, enfrentamos desafios sociais, olhares curiosos no trabalho, comentários de amigos, mas com apoio familiar. Ganhamos força. Vamos a um grupo de apoio LGBT, sugeriu Alexandre, e aceitamos, aprendendo a lidar com inseguranças. Tia Carmen visitou, trazendo vinho do Porto como gesto de paz. Estou orgulhosa de vocês, disse, abraçando-nos. Tio Roberto ligava semanalmente, evoluindo de perguntas tensas para conselhos genuínos. Cuide dele, Miguel. Uma crise menor veio. Um parente espalhou rumores, mas a família unida rebateu. Isso não nos divide. Aprendi a aceitar minha identidade plenamente, saindo do armário no trabalho com apoio de Alexandre. A esperança cresceu em ações concretas. Planejamos viagens juntos, integrando a família. Um fim de semana no norte, onde rimos de memórias passadas sem amargura. Isso nos fortaleceu, confessou Alexandre durante uma caminhada. Respondi, sim, e nos libertou. Desafios persistiam, debates sobre casamento, adoção, mas o diálogo os mitigava. Um amigo da terapia compartilhou histórias semelhantes, reforçando: aceitação é processo. Hoje, nosso relacionamento floresce. Jantares com a família, projetos conjuntos. A lição ecoa. Honestidade constrói pontes, mesmo sobre abismos. O coração não segue regras rígidas, mas a coragem abre caminhos. Com esperança renovada, olhamos adiante, sabendo que o amor vence quando apoiado por verdade e união.